Boa tarde, pessoal da Convert. Estamos começando hoje um quadro novo aqui no Instagram para vocês, que é o Convert Entrevista. E para esse primeiro papo, não podia ser diferente. Estamos aqui no Rendezvous para conversar com a Vavi, uma das sócias da casa. Vavi, um prazer falar com você. Obrigado por Prazer receber a nosso. gente. Conta um pouquinho para a gente, para o pessoal todo, da história do Rendezvous, como começou, em que momento você entrou, o significado do nome também. O Rendezvous já tem 9 anos. Eu entrei em 2018, inicialmente para uma consultoria. A marca, o Rendezvous é uma história de resiliência, né? Porque ele começou com um conceito inicialmente e foi repaginado ao longo do caminho. Então mudamos até a identidade visual Legal. dele, toda a estética, o conceito, mantendo apenas o principal, que era que fosse um lugar para encontro, né? Rendezvous significa encontro. Então, um lugar que as pessoas se encontrassem do café ao jantar, para qualquer situação, né? Desde para uma reuniãozinha, um cafezinho, um almoço executivo, um brunch. Então, é isso que o Rendezvous é. É um lugar para qualquer momento, para se encontrar. Essa pegada bem europeia que você Sim, tinha sim. comentado, né? Ah, bacana demais. E como é que foi para vocês ali aquele período de entrada de pandemia, né? Enfim, acho que a maioria dos estabelecimentos comerciais, restaurantes, lojas precisaram fazer uma migração, às vezes forçada, para a rede social. Como é que foi com vocês? O Rendezvous sempre teve Instagram, né? Mas foi em 2020 que eu assumi um pouco mais a plataforma, o Instagram da empresa, e que a gente fechou mesmo as portas no primeiro ano. 2020 ainda não teve nem delivery, então a gente chegou a ficar 100% fechado. E foi quando o Instagram se tornou muito importante para a gente, porque a gente queria que as pessoas ficassem tranquilas, que a gente iria voltar e até distrair as pessoas com sorteios, com parcerias. Neste momento, a gente fez parceria com muito influenciador que queria nos ajudar, que já gostava da Que casa. legal. Então, foi um momento de grande crescimento no Instagram para a gente. Perfeito. E essas parcerias, esses sorteios que você comentou, como é que surgia essa relação com os influenciadores? Vocês iam atrás deles diretamente? Você falou que alguns também vinham atrás de vocês, né? Porque queriam ajudar, Sim, participar. sim. Era muito uma mão de via dupla, né? Mas inicialmente foi muito centralizado comigo. Chegamos a ter algumas agências de assessoria de imprensa que também faziam essa parte de comunicação com os influenciadores, mas no geral foi sempre muito concentrado em mim, nos próprios Tá, directs, ou com alguns influenciadores que a gente testava em algum outro restaurante, ou que, enfim, que a gente já conhecia, ou às vezes eles nos procurando. Poxa, eu falo de Paris, tem tudo a ver com vocês, vamos fazer uma parceria e tal. legal. Então, acontecia das duas formas. Sei, dos dois formatos. Pô, interessante. Nesse contexto todo, né, de começar a lidar com influenciadores e tal, a gente imagina que isso começa a ocupar o seu tempo que não ocupava antes, né? Como elas auxiliam o trabalho e a divulgação do restaurante? Ajuda muito porque eles fazem uma seleção de quem realmente vale a pena, ou de quem tem a ver, né, com a nossa identidade visual, até não só com falar de comida, porque isso às vezes até dá mais retorno com alguém que nem é de gastronomia do Sei, que com alguém que realmente é, porque é até mais sincero, né, a perfeito. visita Aham. e a espontaneidade do Ah, que fala a respeito. Mas faziam, né, o engajamento ali não só a quantidade de seguidores, mas como que o público dele se comportava no Instagram do influenciador e tal. Então elas tinham mais tempo do que eu para fazer esse filtro, né? Sobre os influenciadores que eram convidados e também para organizar as contrapartidas, né? O que a gente esperava, o que a gente gostaria de falar, né? Qual que era o perfeito. foco da divulgação naquele momento e tal. Por exemplo, os pratos sazonais que você Exato, os pratos comentou, né? sazonais. Poxa, temos um cardápio novo, tá entrando pratos novos, ou o evento tal. Então, eles vinham mais focados e direcionados já Ah, pro legal. A momento. gente vê ali na Convert, né, que vocês deixam a oferta bem especificada. Então, quais drinks seria bacana a pessoa pedir, quais pratos, né? Acho que justamente por isso, vamos focar nesse momento em divulgar isso, divulgar aquilo. Não, muito legal. Como é que foi para vocês esse primeiro contato
da Convert? Já tinham outras plataformas chegado até vocês? Não, de influenciadores não tínhamos conversado com nenhuma plataforma até então, já era algo que naquele momento estava de volta na minha mão, não estava com nenhuma agência, e de alguma forma a gente já conhecia a Lu Nunes, influenciadora, que não lembro se a gente convidou pelo conteúdo dela estar bem ligado à França, ou se ela que acabou vindo, mas enfim, a gente já tinha tido uma experiência bacana com ela. Legal. E ela nos deu essa dica sobre a plataforma. Pô, legal. Foi bem legal, assim. A gente ficou super feliz com a aceitação de vocês, né? Eu mandei um e-mail, você super me respondeu e tal, se dispôs a experimentar. Enfim, a gente estava super no começo, como eu te contei agora há pouco. Então, ter um restaurante como o Rendezvous ali foi super interessante para a gente, para também os influencers verem e falarem, pô, isso pode ser interessante, sabe? Então, como eu falei no começo, assim, o Rendezvous, quando a gente faz nossas reuniões, é um super queridinho. E além do Rendezvous, tem outros restaurantes, né, que vocês colocaram na toada. Então, o Daeroma, né, Sim. difícil de pronunciar, o Maraquela. Então, assim, para a gente foi super especial ter percebido que talvez tenha sido legal, que foi legal o uso, e vocês quiseram colocar outros restaurantes, né? E aí, em relação ao uso mesmo da plataforma, o que você acha que facilita em relação aos outros formatos, seja você indo atrás, seja com agência, o que você vê de diferente? Eu acho que o principal é a praticidade mesmo, né? É muito objetivo. O influenciador vai bater papo comigo para depois ver a agenda dele, que às vezes não vai casar com a minha, e ficar perdendo um tempo, não vai e vem, até realmente ocorrer um agendamento, e aí ter que organizar as contrapartidas, e as contrapartidas podem não bater com o horário que ele pensou em vir. Sim. Enfim, N situações. Ou o horário que ele pensou em vir é um horário que eu tenho uma reserva grande, eu não vou poder atendê-lo. Então, na Convert, isso já está para o influenciador, o que eu posso fazer? Quais são as datas que eu posso atendê-lo, quais são os horários. Ele já recebe o que eu quero, né, para a visita, qual que é a contrapartida. Então, é muito prático. Eu sou uma pessoa muito prática, então eu adorei isso, a praticidade da plataforma. Aí ele faz a sua solicitação, eu verifico o perfil e eu não preciso arrumar uma desculpa para recusar, né? Poxa, não casa, né? A linguagem desse Instagram não casa com a linguagem da casa, né? As imagens e tal, enfim, N situações. Ou, putz, faz pouco tempo que ele veio, vai ser um conteúdo repetitivo. Eu não preciso dar explicações, posso recusar e esperar um novo momento para aquela visita, porque isso também acontece. Alguns influenciadores, no primeiro momento, estão com conteúdo de um formato que não casa muito bem com a gente, depois eles se reinventam e começam a fazer um trabalho muito bacana e tal, estudam sobre, porque também é uma profissão. Com certeza, você vê que, poxa, ele cresceu, ele está fazendo uma coisa bacana, agora ele é interessante, né? Combina mais tem uma sinergia melhor com a marca. Então, tem essa oportunidade também de uma segunda chance sem magoar ninguém. Perfeito, é aquilo que você tinha comentado, né? Às vezes, putz, como dizer não diretamente pelo perfil ali, se a pessoa ficar me questionando, né? Acho que essa praticidade que você levantou é bem interessante. Quando eu cheguei, perguntei para o Roger lá embaixo também se de alguma forma o uso da plataforma tinha impactado a rotina dos garçons, gerentes, todo mundo, de uma forma ruim. Ele falou que não, que para eles não muda nada, todos eles sabem quando vai ter uma reserva da Convert e tudo mais. Essa é uma outra coisa que facilita muito. Eu recebo no WhatsApp, né, todos os dados da reserva. E é exatamente como eu pedia para as agências, porque eu só copio e colo para o pessoal da operação, colocar no sistema, e eles também colocam já diretamente no sistema, não só a reserva, como as contrapartidas. Então já vem tudo bem pronto, mastigadinho, bem mastigadinho, para a gente poder receber a reserva sem erro. Tá lá, igual a reserva de cliente, tem a reserva do influenciador, já com tudo escrito direitinho para eles orientarem. Essa era uma preocupação grande nossa, que antes de lançar a plataforma, a gente sentia justamente isso, que por mais que existam agências, restaurantes, influenciadores fazendo esse tipo de permuta e tudo mais, muitas vezes isso ficava super truncado. Então, o influenciador recebe uma lista de onde ele pode ir, pensando por um lado da cadeia.
Aí ele vai ver essa lista, 2 semanas depois, quero ir nesse aqui. Aí a agência pega, manda para o restaurante, o influenciador quer ir aí, que dia? Pode ir no dia tal. Influenciador, você pode? Não posso. Então fica super truncado. Super. E aí pode agendar, a agência consegue, organizou todas as pontas, o influencer vai no dia tal. Putz, chega um dia antes, o influencer fala, vou viajar. E aí tem que avisar tudo e tal. Então, a principal dor que a gente quis resolver era essa, assim, essa facilidade, essa praticidade. E aí queria te contar também, Vavi, de onde veio a ideia, né? Você comentou da Lu Nunes, minha namorada. Ela foi morar na França no passado um tempo e lá ela estava usando uma plataforma que era exatamente assim, que é o Emblem, talvez eu esteja pronunciando errado, ou Remblem, não sei. Mas eu usei com ela lá e assim foi fantástico, porque exatamente ela fazia algumas permutas aqui e tal, que a agência convidava, e sempre era uma coisa meio truncada, às vezes chegava no restaurante, a pessoa não sabia direito, ia perguntar para outra, aí vinha a conta com o valor, ela ficava meio sem graça de avisar. Então a gente via que era truncado e quando a gente viu esse aplicativo funcionando lá, brilhou assim os olhos e a gente falou, putz, acho que tem espaço para isso no Brasil, né? Então é muito legal ouvir de você que realmente facilitou para várias tudo situações. Que é mais prático e objetivo, eu sou super fã. Gosto de marketing, gosto desse sistema de marketing, tanto é que às vezes até com os nossos parceiros de outros setores, a gente tenta enfiar um pouquinho de permuta para que eles venham na casa, para que eles estejam aqui, comam a nossa comida, deem o seu feedback, nos falem sobre o que acontece aqui e mantenham a sinergia das marcas. Então, Legal. é um conceito que eu gosto muito. Interessante. Porque ajuda, né? Enfim, então poder trabalhar dessa forma com os influenciadores sempre foi algo que eu gostei. Né? E aí, em relação a esse produto final de toda essa relação, né? Então, as postagens, publicações de influencers e tudo mais, como que você vê isso refletido no dia a dia do restaurante? Muita gente que vem e comenta que veio por causa de influenciador, você sente que atrai novos clientes, enfim, de tudo isso, de postagem, de publicação, o que isso acaba gerando para o restaurante? A gente percebe que tem muitos salvamentos, então a gente não tem certeza se a pessoa vai vir, mas ela em algum momento quer vir, né? Ela salvou para isso. Então a gente não tem ainda como medir o mensurar retorno, exatamente, mensurar né? o retorno do cliente. Mas a gente percebe sim no Instagram, claro, alguns influenciadores mais, outros menos, mas de qualquer forma é um conteúdo diferenciado, né? É um conteúdo diferente do que a gente sempre faz, que se torna cansativo, né? A gente tem 9 anos e o meu estilo de conteúdo é sempre o mesmo. Aham. Então, ter um conteúdo diferente, um olhar diferente do influenciador, de qualquer forma, é interessante até mesmo para os nossos seguidores terem a Outra visão visão, né? de um cliente, né? A visão de outra pessoa. Então, todos os conteúdos são bem-vindos, né? Alguns mais focados na decoração do restaurante, outros mais focados nos drinks, outros mais focados na bebida, alguns nos cenários instagramáveis. Então, são versáteis e a gente deixa meio solto por conta disso mesmo, Legal. porque a gente tem vários pontos bacanas. Pô, muito interessante. A gente vê também que a música, né? Assim, todos colocam uma música francesa, assim, acho que vocês devem falar, caramba, ninguém consegue variar, né? Sempre aquela musiquinha. Não, mas muito legal esse ponto que você trouxe das visões diferentes, né? E que você tinha comentado lá atrás também. Às vezes, putz, vale mais a pena eu receber 5 influenciadores médios aí, que vão gerar um awareness para a base deles, do que trazer um cara especializado em gastronomia, que vai ficar com aquela carinha de review, sabe? Hoje eu vi... E que todos os dias ele está em algum de restaurante. algum restaurante, exato. Então ninguém consegue acompanhar a vida dele, né? De ir em todos. Tira um pouco desse... E do quão sinceros são essas visitas, esse review. Tanto é que a grande maioria, os mais sérios, hoje em dia nem aceitam mais a permuta, porque eles têm que fazer de uma forma realmente mais correta para o cliente, né? Sim, e já você trazendo um pouco de lifestyle, etc., é a experiência de um cliente mesmo, né? Não de um crítico gastronômico só, né? Porque nem sempre a pessoa vai ter o mesmo paladar de alguém um pouco mais
mais do mercado, ou mais da Sim, gastronomia, perfeito, que vai analisar algum detalhe ali do prato que um leigo nem não vai perceberia, né? perceber, exato. E a gente sente muito e vê em pesquisas também, né, que esse nicho de influenciadores, assim, tem os nomes específicos, né, nano, micro, macro, enfim, mas entre 20, 80, 100 mil seguidores, tem uma aproximação maior com o público, né? Então, o público se sente amigo, se sente próximo ali da pessoa, por não estar dividindo ela com 5 milhões de pessoas. Então, a gente sente que fica mais natural mesmo o conteúdo, né? Você deu o exemplo que esses perfis grandes de gastronomia nem aceitam mais permuta e tal, mas, por outro lado, também a gente vê vários que, sabe, você sabe que o cara cobra um valor super alto para ir lá, falar do seu restaurante e deixar esse conteúdo meio vago, meio solto. Então, essa... Não é tão autêntico, né? Exato, Então, exato. até por isso que a gente acaba preferindo as experiências e dar oportunidade para novos influenciadores por conta disso, porque realmente é uma experiência de um cliente, é muito mais próximo para o cliente se imaginar naquela visita, naquela experiência, Exatamente isso. do que estar dentro de um lado mais profissional da visita. Ele não vai se imaginar naquilo, ele não vai Sim. ter tanta vontade, porque é diferente a experiência, né? Exato, exato. E é incrível, assim, pelo menos na minha casa, minha namorada, meus amigos, como hoje em dia o Instagram se tornou essa ferramenta para buscar, né, bares, restaurantes e tal. Então, assim, durante a semana, minha namorada me encaminha, assim, uns 10 Reels Stories de alguém falando, cara, precisamos ir lá, precisamos ir lá. A gente percebe muito que criou-se uma espécie de corrida do hype, assim. Então, quando alguém posta um lugar, todo mundo precisa ir antes que o amigo vá, sabe? Como que vocês percebem isso, assim? A gente, graças a Deus, não é mais da modinha, né? Acho que a gente já foi mais no Superou, pós, teve essa superou um curva pouco, e... temos a nossa clientela já e tal, mas eu falo que quem fica parado anda de ré, né? Não Perfeito. existe ficar parado, porque teu cliente, enfim, muda os hábitos, né? Casa, tem filhos, a mulher não gosta da culinária francesa, por exemplo, ou o marido, não tem como. Eu mesma comecei a frequentar restaurantes diferentes depois que tive filhas, não tem Claro, como. vai Né? mudando, né? Acaba que elas decidem quando a gente sai, não tem jeito. Enfim, então isso é normal da vida. Então, automaticamente você tem que estar sempre renovando o teu público, né? Sempre atraindo novos olhares. Então, sim, o Instagram é imprescindível para isso. Eu acho que tem, sim, essa parte de modinhas e tal, de modismo, mas não pode ficar só nisso. Só Você tem nisso. que se manter sempre um conteúdo bacana, manter sempre novidades bacanas, porque o teu cliente também cansa, né? Um dia ele quer ser surpreendido, ele quer chegar aqui e dizer, putz, isso eu não conheço, o que é Legal. isso, né? Isso eu quero provar. Então, você tem que estar sempre evoluindo os teus pratos, evoluindo a clientela, enfim, e renovando e o Instagram ajuda nisso também. Interessante. E o TikTok, vocês usam o TikTok, não usam? Vou dizer assim, a minha visão sobre isso, não visão convert, para mim o TikTok parecia algo muito mais geração Z, de gente mais nova. E aí, de um tempo para cá, assim, um ano para cá, eu comecei a perceber que talvez não, que as marcas estão migrando para o TikTok também, estão tendo perfis lá, e que muita gente está usando o TikTok como uma ferramenta mesmo de busca. Então, vou dar um exemplo, assim, mas uma pessoa está aqui em São Paulo, procura lá restaurante francês e, de alguma forma, esse algoritmo do TikTok indica, né? Pessoas que já vieram aqui, como é que é para vocês? Nós ainda não migramos para o TikTok, até pelos dados que o Google e o Instagram, que são nossas ferramentas principais, nos dão, a nossa clientela é 35 mais. Perfeito. Então, nós temos uma clientela muito grande de 35 mais, né? 35, 45. Temos todos, mas o nosso forte ali, né? essa faixa etária. E eu acho que é uma faixa etária que não é ainda tão TikTok. Exato. Vai migrar também, porque não tem eu jeito. ainda nem tenho o aplicativo não aqui tem jeito, também. mas acho que ainda não é muito foco da plataforma.
Então, claro que a gente tem que atingir outros públicos também, mas a gente também tem que focar o nosso conteúdo em quem a gente sabe que o nosso público, por exemplo, é mais feminino, então a gente também foca mais em influenciadores femininos. Então, enfim, tem ali as ferramentas que te dão também Sim. as respostas E os insights que de você quem precisa, gosta né? do que você está fazendo, quem curte, quem vem através disso. Sim. E aí a gente também foca neste público, né? Que é o que É. já nos prestigia. Né? Não, bacana demais esse tipo de insight, né, de números e dados que as próprias plataformas da Meta trazem para a gente, ajudam muito a direcionar os esforços, é muito interessante. E aí, Vavi, acho que já chegando no final do nosso papo, assim, queria saber se tem alguma curiosidade para contar, algum caso engraçado do Rendezvous, ou de repente a primeira vez que veio alguém da Convert aqui, como é que foi? Acho que desde o começo foi algo relativamente tranquilo para a nossa equipe, porque a gente já trabalhava Sim, com você esse falou que já formato. estava A diferença de outros redondo. restaurantes que não trabalham, e aí tudo começa um pouco mais confuso. Então, em relação a isso, não. Mas já aconteceu de vir pela Convert alguém que fez conteúdo 5 anos atrás. Putz, que legal, né? Eu já conheço essa Aham. pessoa, olha como está agora. Então, em relação a isso, sim, pessoas que a gente nem lembra depois, apesar do conteúdo, o momento ter sido bacana, mas aí o momento passa e tal. E o algoritmo também não te mostra mais, então você também esquece. Sim. E aí, através da Convert, algumas pessoas acabaram lembrando da gente e a gente delas. Legal. Então, isso foi bacana. Acho que você chegou a comentar comigo no e-mail também um caso de um influenciador que veio e, putz, quis mudar os pratos, mudar as coisas. Essa é uma dificuldade, a gente não permite, porque, Claro, assim, a gente até concede algumas mudanças de pratos para os clientes, né? Então, em algumas situações, putz, o cliente não gosta daquilo, daquele jeito, ou o cliente tem uma intolerância. Então, a gente faz algumas pequenas mudanças em alguns pratos, que tem outros que não tem nem como. E que você quer que ele Mas seja a divulgado. divulgação é o cardápio do chefe. A gente Exato. não vai divulgar o cardápio que o cliente inventou, né? Aham, A gente perfeito, vai divulgar perfeito. sempre o que o chefe criou para o Sim, cliente, né? exato. Bom, Vavi, então queria te agradecer muito pelo papo, pela conversa, pela Obrigada a parceria. vocês. Pra gente, como eu Espero muito falei... crescimento. Que bom. Pra gente é muito gratificante mesmo ter o Rendezvous na plataforma, ter os outros restaurantes de vocês, enfim, do grupo aí com a gente. A gente espera continuar trazendo muitos influenciadores legais, da forma mais direta e rápida possível para você, sem conversinha, sem nhenhenhé. Mas é isso, a gente te agradece muito pela parceria. Agradeço Esperamos que também. só cresça. Ótima ideia. Maravilha. Obrigado, gente. Obrigada.